Bom dia, pessoal. Bom dia, grupo querido, amigos. Gente, lendo hoje de manhã ainda os comentários sobre o nosso estudo de ontem em A Gênese, porque ontem o grupo de estudos de A Gênese reiniciou as suas atividades no estudo proposto ainda. Estamos no capítulo 1º. E uma afirmativa de Kardec, no final do item 31 desse capítulo 1º, o caráter da revelação espírita, levou alguns companheiros a dizerem de sua dificuldade no entendimento e na vivência dessa afirmativa que nós vamos ler. Kardec vem falando sobre a contribuição da revelação espírita em nossa vida e falando especificamente sobre a ideia da morte. Ele diz que, a partir do que a doutrina nos ensina, a morte deixa de ter o caráter aterrador que tem para muitos, por lhe ser a libertação a porta da verdadeira vida. E algumas companheiras disseram da dificuldade que sentem em perceber a morte como meio recurso porta de libertação para a verdadeira vida, principalmente quando nós falamos de morte dos entes queridos, a morte dos filhos, que nos parece sempre tão prematura, como é difícil entender na dor natural, justa, da saudade, da distância do contato físico, entender a morte como porta de libertação. E eu, então, tive vontade de compartilhar com vocês um raciocínio que gosto muito de fazer, e que vai se utilizar apenas do que nós lemos até agora no nosso início de curso em A Gênese. E a gente aí convida todo mundo para rever. Vamos lá, olha, no início, na introdução, melhor dizendo, e nesse momento eu estou usando a 5ª edição, porque a minha 4ª edição está no computador e eu ainda não sei lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, como a nossa Beta. Mas lá então, qualquer diferençazinha é uma questão apenas de edição, mas não vai atrapalhar, não. Na introdução, a introdução que não está assinada, nota da editora, começa dizendo assim: essa nova obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Vou fazer um parênteses rápido. Eu iniciei esse ano estudando com o lápis na mão. Acho super importante. A gente está com o livro e está com o lápis. Se você estiver no computador, ilumina. E a primeira coisa que eu iluminei ou grifei com o lápis na mão foi consequências e aplicações do Espiritismo. Nós precisamos estudar o Espiritismo percebendo as suas consequências e, o mais importante, as aplicações. Como podemos aplicar o Espiritismo nas nossas vidas, o conhecimento espírita na nossa vida. E aí eu fiquei pensando, vamos tentar responder a questão do temor da morte, embora tenhamos, depois eu vou cotejar o nosso raciocínio com o temor da morte que nos foi indicado pela Beta no nosso grupo de WhatsApp. Não fiz a leitura para não me sugestionar com o pensamento, acho que de Leon Denis, né, no temor da morte. Mas aplicações do Espiritismo. O que nós precisamos agora é perceber como aplicar o que sabemos, o saber, na vivência do nosso cotidiano, no enfrentamento das lutas da nossa vida.
Lá no terceiro parágrafo dessa mesma introdução, lápis na mão, eu grifei também. Diz assim, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos. Aqui nós estamos nos referindo especificamente à questão mediúnica, a comunicação entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Mas eu gosto de ampliar o entendimento dessa afirmativa. O Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos que são incompreensíveis, até no campo da emoção, do sentimento. Por que eu me sinto assim? Porque, embora sabendo de tantas coisas, eu tantas vezes não consigo aplicá-las na minha própria vida. Vamos lá, vou tentar desenvolver com vocês esse pensamento e pedindo a vocês, quem estiver com o livro na mão, que vá até o item 14 do capítulo 1, onde há uma afirmativa preciosa de Kardec que vai nos ajudar. Ele vem falando, eu recomendo a leitura do item 13, onde ele introduz a ideia que nós queremos trabalhar, mas já lá no início do item 14, ele que vinha desenvolvendo, e já estudamos isso com o Beta, o Espiritismo como um meio de elaboração, já foi trabalhado por Kardec nos itens anteriores. O item 14 começa assim: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele, o Espiritismo, os observa, compara, analisa, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Está com lápis na mão? Grifa esse primeiro período deste primeiro parágrafo do item 14. Vocês repararam que no final ele chega àquela afirmativa inicial: deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Mas, na ideia anterior, Kardec nos dá um passo a passo. Se eu tivesse aqui a possibilidade de Beta, de fazer um esqueminha, e depois eu posso até fazer no WhatsApp e mandar para vocês, a gente iria pegar o período que vai de fatos novos até aplicações úteis e iríamos esquematizar. De que maneira? Eu tenho um fato. Para nós, o fato é esse sentimento de medo da morte, vamos chamar assim. A dificuldade de perceber a morte como porta de libertação para o espírito prisioneiro da vida material, vestindo o corpo material. Então, existe um fato. O que eu sinto, o que eu penso, a minha realidade. Kardec diz, a gente observa, olha, isso acontece. Observa. Então, o segundo item, eu botaria o fato, uma setinha, a observação, a comparação e a análise do fato. Então, na segunda linha, eu teria observa, compara e analisa. Como é que eu iria observar a questão do temor da morte? Todas as pessoas sentem da mesma maneira? Não.
todas as pessoas não sentem da mesma maneira. Eu conheço alguém que sente diferente de mim. Ontem, vocês poderiam dizer, parece que a Lígia não sente, não tem esse sentimento de temor da mesma maneira que eu sinto. Então, eu estou comparando e analiso o que leva as pessoas que não têm esse sentimento de temor que eu tenho a terem um sentimento diferente em presença da morte do corpo físico, porque para o espírito a morte não existe. Então, no meu gráfico, eu tenho um fato, eu observo, comparo e analiso o fato, e agora eu vou botar mais uma setinha, e na terceira linha eu vou colocar remontar dos efeitos às causas. Por que é que eu sinto este temor? Cada um de nós responderia uma coisa. Talvez nós pudéssemos, fazendo uma ideia, eu poderia responder, por exemplo, porque eu não suporto a ideia de perder um ente querido. Nós utilizamos ontem desse verbo em algum momento. Nós encarnados ainda temos essa sensação de que perdemos os nossos entes queridos quando eles desencarnam. Para chegar, mais uma setinha, quarta linha, quarto item, chegar à lei que os rege. Muito bem. Quando a gente fala da ideia de perda dos entes queridos, é importante agora que nós busquemos na doutrina espírita as leis que regem a vida material. Se não me engano, estou fazendo isso meio de improviso, mas a gente pode conferir, eu tenho a impressão que é na lei de destruição que nós vamos encontrar que através da morte, não é? O corpo físico volta, a matéria se... qual é o verbo ali? Agora não estou com o livro dos espíritos aqui pertinho, ela se refaz, ela volta à natureza e perdi o verbo, não tem importância, a gente vê depois, e o espírito se regenera. Então, existe uma lei, várias leis que poderiam nos auxiliar nessa hora. Que leis seriam essas? A primeira é a lei da reencarnação. Nascemos, vivemos, aprendemos, vivemos experiências aqui, morremos para renascer. Lei de reencarnação, lei do progresso, lei do progresso, lei da evolução. A lei diz assim, diz também para nós, quando nós falamos, se formos ao Evangelho, a lei de solidariedade, por exemplo, nós vamos encontrar na formação da família. A família é solidária entre si e os pais, avós, tios, são solidários todas as vezes em que recebem um espírito para que ele possa viver a experiência da reencarnação, atendendo à lei de evolução, à lei de progresso. Aquela questão 115 de O Livro dos Espíritos. Se eu tivesse me planejado melhor, já tinha isso tudo anotadinho aqui. Mas vamos lá. Por outro lado, se nós formos buscar na lei de evolução o sentido da vida para o espírito que reencarna, nós vamos ver que reencarnamos com o propósito de evoluir. O propósito existencial é a evolução do espírito. Cada um de nós recebendo um programa existencial, que é diferente,
porque vai atender a necessidades específicas da nossa evolução. E ele vai ser consequência do que nós já vivemos, do que já aprendemos em anteriores reencarnações e do que não aprendemos e reencarnamos para então aprender, viver experiências que nos possibilitem o aprendizado daquilo que ainda não alcançamos. Muito bem. E a partir dessa compreensão das leis e desse programa existencial, então vamos imaginar uma situação em que eu precise me exercitar na simplicidade, na humildade, no menos apego à vida material. Talvez eu possa ter acertado, vamos dizer assim, com os meus amigos espirituais, uma vida em um ambiente de privação para que eu possa aprender a me desapegar de valores materiais, buscando e percebendo que existem outros valores mais importantes, essenciais na vida. Vocês observem que eu peguei um exemplo em que não há uma lei de causa e consequência de punição. Estou usando a palavra de propósito. Eu não aprendi ainda a viver com simplicidade, eu preciso aprender a viver com simplicidade. Poderia ter dado um outro exemplo. Eu vou ter uma vida curta, por exemplo, porque eu malbaratei, e também é um aprendizado, sempre é um aprendizado. Eu usei mal a minha saúde, e acabei fazendo aquilo que o André Luiz chama, e alguns discutem, sendo até um suicida indireto. Eu poderia ter vivido mais 20 anos, e por minha responsabilidade, eu encurtei o tempo da minha vida descuidando da minha saúde. Pode ser que eu, então, me sentindo em dívida com a lei de Deus, por não haver aproveitado esse tempo, eu aceite um programa existencial de uma vida mais curta, em que eu vá, de alguma maneira, reparar aquele mau uso da minha energia vital no passado, vivendo essa existência mais curta. E pode ser até mesmo que o fato de ver a minha vida interrompida no auge da minha juventude, dos meus sonhos, para mim espírito, me ajude a compreender o valor da vida, para numa próxima encarnação aproveitá-la melhor. Então, nós estamos chegando às consequências, não é? Percebendo as consequências da lei nas nossas vidas. Para o espírito que reencarna e que tem a sua vida aparentemente interrompida, ele está atendendo a um programa existencial que visa o seu progresso, que é o nosso propósito existencial. E para aqueles que o recebem, muitas vezes, para os pais que se sentem testados, e ninguém vai discutir a dor que nós sentimos por nos vermos afastados dos nossos entes queridos. Mas é um teste para a nossa capacidade de obedecer, entender, aceitar e aplicar a lei de Deus em nossas vidas. Então, a aplicação útil
é que nós vamos viver a dor da separação, colocando em nosso espírito, em primeiro lugar, uma postura, tendo o nosso espírito uma postura de aceitação à vontade de Deus, entendendo que esta vontade de Deus se expressa sempre através de leis de amor, percebendo a importância dessa experiência existencial para aquele espírito e dando prosseguimento à minha vida, dando sentido à minha vida, embora carregue sempre comigo a saudade do até breve que damos aos espíritos queridos. Queria encerrar dizendo a vocês de uma experiência vivida por mim, na observação dos fatos. Eu devia ter uns 25 anos, talvez, e trabalhava na evangelização de crianças no Lar de Teresa. E tínhamos uma companheira muito querida, uma juíza, ainda hoje, em Teresópolis. Ela mora, a Inês Joaquina, agora não me lembro o sobrenome dela, e ela levava para o grupo de evangelização, até no grupinho que meu filho Pedro frequentava no Lar de Teresa, o seu filhinho João Paulo. João Paulo da idade do meu Pedro. João Paulo com 6 aninhos. Ele tinha um câncer, uma leucemia, se não me engano. Cabecinha carequinha, usava um bonezinho. E às vezes, quando ele chegava meio cansadinho, meio reticente, meio enjoado. E, mamãe, não quero, fazia assim uma mini ceninha, que não era nada, era só um lamentinho dele, aquela criança tão frágil que era. Eu olhava para ele, olhava para o meu Pedro, tão forte também, e observava. E Inês dizia para João Paulo uma coisa que me emociona até hoje, porque ela, na compreensão da vida daquele espírito imortal, ela dizia para ele: vamos, meu filho, você precisa ser um menino de luz. Que coisa mais linda. Vamos, João Paulo, você precisa ser um menino de luz. E lá ia ele para a evangelização. E ela o animando a ser um menino de luz. Uns 2 anos depois ele desencarnou. Nossa Inês continua na sua tarefa de juíza, não vou afirmar que seja na área da família, não tenho certeza, mas desenvolveu nesses anos todos, quase 40 anos são passados, um trabalho maravilhoso em favor de crianças, dando um sentido à sua vida, a partir, possivelmente, são palavras minhas, da saudade do seu João Paulo, com quem ela vai se reencontrar um dia. Para mim, com 25 anos, eu olhava surpresa e espantada. Eu já sabia alguma coisa de espiritismo, mas não tinha ainda a maturidade e a vivência para entender o que Inês já entendia. Vamos lá, vamos no item 14, lápis na mão, vamos assinalar esse programa, esse passo a passo que Allan Kardec nos sugere. E vamos voltar ao nosso item 31 para que a gente possa conversar conosco mesmos, dizendo: é verdade. A certeza da vida futura me permite entender
a libertação do espírito. Ele se liberta muitas vezes do fardo pesado de um corpo material já absolutamente desgastado e incapaz de permitir, como comentamos ontem a ele, a expressão da pujança do espírito. Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, nessas situações de prova, nós nos libertamos do sentimento de fracasso, de engano, de má escolha que tenhamos feito nesta vida, muitas vezes, ou mesmo em vidas passadas. E olhamos para esse novo tempo como um tempo de libertação, um tempo de viver mais leve, nos permitindo a vivência de novas experiências e aprendizados, agora em paz, com a nossa própria consciência, onde as leis de Deus estão escritas. Será que eu ajudei? Vamos ver, sabe quando? Na próxima quarta-feira. Vou tomar a liberdade de dizer junto com a nossa professora Berta. Esperamos vocês. Um abraço a todos.